Olá a todos. Bom, hoje eu estou aqui gravando mais um podcast para conversar com vocês sobre algo que aconteceu. Na verdade, hoje é um relato, né? E aí eu vou falar sobre esse relato, eu vou fazer algumas observações. Eu não vou falar de uma maneira clichê, de uma maneira que a maioria das pessoas abordam, né? Não vou falar de uma maneira tão brusca e eu vou analisar, né, de certa forma, falar o que essa situação me trouxe de aprendizado ou o que essa situação trouxe para consolidar ideias que eu já tinha, né? Então vamos lá, vamos prosseguir e eu vou contar o que aconteceu. Pelo tema do podcast, pelo título, né, que vai estar no YouTube, provavelmente vocês já vão deduzir mais ou menos o teor do assunto e o fato ocorrido. Vamos lá. Eu estava no meu trabalho, né, CLT. Para quem não sabe, eu já falei em outros podcasts. Um dos meus trabalhos, uma das atividades que eu exerço para ganhar dinheiro é como CLT, né? Enfim, então eu estava nesse meu trabalho de CLT. Ok, tô lá, tranquilo. Fui emprestado para uma área, para trabalhar em uma máquina junto com o pessoal lá dessa outra área. E junto foi um colega meu de área, né, que era da mesma área que eu. Nós fomos juntos. Chegando lá, também haviam trazido uma mulher de outra área e emprestado essa mulher para lá. Essa mulher trabalhava lá, eu conhecia assim, porque ela já trabalhou perto de mim também, né? Então, só que ela tinha mudado de área. Então, ela estava lá nesse dia, nessa mesma área que a gente, que nós fomos emprestados. Ela também foi emprestada, certo? Ok. Então, foi designado ali a tarefa que cada um teria que fazer, né? Olha, você vai fazer isso, tal, tal, tal. E foi passado. Ela pegou a tarefa mais fácil. Lembrando assim, que ela era ruim de serviço, não vou mentir, né? Ela era bem limitada, para não falar de uma maneira mais pesada, né? Enfim, então já tem esse aspecto, né? E somado a isso, aconteceu uma situação inusitada logo em seguida, mas eu vou continuar seguindo a história para vocês entenderem melhor. Enfim, foi designado ali a tarefa para cada um. Ela pegou o trabalho mais fácil, extremamente tranquilo, né? Que ela teria que guardar 4 pecinhas pequenas e uma peça de tamanho médio, mas que era leve, não era pesada. Ela teria que fazer isso. E eu e o meu colega, nós pegamos o trabalho mais pesado, ou seja, o nosso trabalho era corrido e pesado ao mesmo tempo, porque assim, a máquina que a gente tinha sido emprestado para trabalhar nela, ao lado dela, né, ela era extremamente rápida para fazer as peças. Se alguém estiver me ouvindo aí, trabalha no setor metalúrgico, ou já foi do setor metalúrgico, já trabalhou em área de macharia, vai entender o que eu estou falando, o que eu estou dizendo. Então, assim, a velocidade de gasagem, a gente chama de velocidade de gasagem da máquina extremamente rápida, né? Então, eu e o meu colega, já estávamos pegando um posto pesado, né? Aquele dia nós não demos, assim, muita sorte, diria eu. E aí esse colega meu virou para a mulher e disse assim, que não precisava dela carregar a peça média, que ele ia carregar a peça média e ia guardar na grade, que ele era forte, né? Que ele conseguia, que ela podia ficar tranquilo, que ela era mulher, que ela podia guardar as pecinhas pequenininhas só e ali tava de boa, não tinha problema não. Guardem isso, ele falou isso pra ela, tá? E aí eu olhei assim, né? E pensei, vai dar errado, né? Mas tudo bem, se ele quer, ok. E aí o operador de máquina também olhou e ficou tipo assim, né? Com o mesmo olhar que eu, tipo, vai dar errado, mas ok. E aí, cara, começou a rodar. E a máquina tá cuspindo peça ali o tempo inteiro. E ele suando frio, né? Suando frio, sofrendo. Eu fazendo o meu ali só, que já tava extremamente sofrido. E a mulher, né, que ele tinha feito isso pra poder, né, falar que ele era fortão, pra dar uma moralzinha ali pra ela. Na hora que ela fazia as pecinhas dela pequenininha ali, que ela fazia muito rápido, que as peças eram realmente pequenas e fácil de fazer, e ainda a caixa tava ali do lado dela, ela tinha guardado uma caixa, a caixa tava do lado dela. Eu e o meu colega, a gente tinha que andar longe, né, pra guardar as nossas. Então, assim, que eram pesadas e era muito mais complexa de fazer, né, de reparar os detalhes, digamos assim. E aí, cara, ela tava de boa, tava só guardando as pecinhas dela, e aí vocês acham que ela ficou lá pra ajudar esse cavaleiro branco, né, que disse que ia guardar a peça média pra ela? Não. Ela saía e ia conversar com outros caras do outro lado. E ficava lá batendo papo até a máquina lançar a peça de novo, que pra ela era lento, porque o trabalho dela ficou, que já era fácil, ficou extremamente fácil, ficou mais fácil ainda. E o dele, que já era muito difícil, ficou muito mais difícil. Então, ao invés dela ficar lá, ajudar ele, né, pelo menos ajustando alguns detalhes pra ele ir lá e guardar pra ela, não, ela saía e ia conversar com outros caras do outro lado, né? Ficava lá batendo papo, rindo e tal.
E ele lá, ó. E eu também sofrendo, né? Só que com o meu serviço, porque, né? A gente que é homem, a gente sabe como é que funciona dentro da indústria, a gente não tem as facilidades, né? Que geralmente o outro lado tem. Nesse sentido, tá? Nesse sentido. Então, nisso daí, só que assim, eu não peguei, né? Lembrando, eu não peguei serviço dela, eu tava fazendo só o meu. E eu olhando pra ele, cara, ele ali no sofrimento danado, na maior dificuldade, ele tava realmente suando muito. Beleza. Deu o horário do café, nós fomos fazer o horário de café, 15 minutos de horário de café, né? Voltamos. Na hora que nós voltamos, que voltou a rodar, que tava no maior sofrimento ali, ele ficou estressado comigo, porque ele disse que eu não estava ajudando ele. Ou seja, veja bem, ele pegou a responsabilidade do trabalho da mulher, tá? Ele disse que ele daria conta, ele disse que ela tinha que ficar de boa porque ela era mulher. Na hora que ele percebeu que ela saía para conversar com outros caras, que o trabalho dele estava muito pesado, que nós voltamos do café, ele viu que teria mais 2 horas e 45 minutos, um pouco menos, né, na verdade. Enfim, que tinha mais de 2 horas ainda ali naquele sofrimento que ele estava, ele ficou estressado comigo porque disse que eu não estava ajudando ele, entendeu? Ou seja, ele falou com a mulher que ele ia fazer, ele pegou o trabalho dela, ele pegou a responsabilidade dela, e ele disse, e ele ficou nervoso comigo porque eu não estava ajudando ele. Cara, eu sei que o tanto que eu falei na cabeça desse cara, entendeu? Que eu zoei ele também ao mesmo tempo. Falei, cara, vai bancar o Cavaleiro Branco, vai. Vai lá, pega a responsabilidade, é isso aí. Vai dar certinho, faz igual você fez. Então, cara, quando isso aconteceu, reforçou alguns pensamentos e me trouxe novas ideias, novas percepções, tá? E não foi a primeira vez que eu vi isso acontecendo, não, mas esse dia foi o dia que eu despertei para novas coisas. Eu não vou especificar o que eu consolidei e não vou especificar o que eu discordei. Eu só vou sair citando os pontos aqui de forma aleatória, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente percebe. Quando você faz algo para alguém que, de certa forma, vai gerar um valor para a pessoa, vai gerar uma tranquilidade, vai gerar algo de bom para a pessoa, mas a pessoa não te oferece nada em troca, você está fazendo simplesmente por fazer, e aquela pessoa ela não tem necessidade, né? Ela não é uma pessoa que está no sufoco, é uma pessoa que às vezes está na necessidade, mas tem como fazer, tem meios para fazer, mas não faz por preguiça, né? Também pode acontecer. Enfim, quando você ajuda pessoas, né, sem receber nada em troca, quando você oferece valor e você não está recebendo valor de volta, a chance de você ser feito de otário ou ser feita de otária, né, é muito grande, é enorme. Cara, é uma chance altíssima de você ser considerado um baita de um bobão pela outra pessoa, tá? Já lhes falo aqui e aí é aquilo, né? Quem quiser pegar, ok. Quem não quiser pegar, ok. O ser humano inteligente, ele aprende por si mesmo, e o mais inteligente ainda aprende através dos erros dos outros, né? Eu geralmente gosto de aprender pelos erros dos outros antes de cometer o erro e aí eu me lascar, né? Eu já vi que a pessoa se lascou, então eu não preciso me lascar também, né? Mas enfim. Então, quando você oferece valor e não recebe valor de volta, a chance de você ser considerado bobo é enorme. Depois, ele não ajudou pela benevolência, pela bondade e nem por de fato ela ter uma necessidade. Quando você oferece, quando é na questão de valor, que você oferece valor, entrega algo para receber algo de volta, tudo bem, mas quando você quer ajudar, é importante procurar ajudar quem realmente precisa, quem realmente tem necessidade, se você não vai receber algo em troca, né? E sem interesses ou segundas intenções quando você quer realmente ajudar, tá? Só que ajudar quem realmente necessita e realmente quem precisa. Outra coisa que é muito importante aqui, frisar. Quando você abre mão do seu conforto, quando você abre mão do seu espaço, né, para ajudar outra pessoa, você também, nesse caso também, você só vai se ferrar. Você só vai se lascar, porque, cara, a outra pessoa, igual no caso dela, no exemplo dela, mas aí vocês podem arrastar este exemplo para outras situações. Ele ajudou ela, tá? Ela vai chegar em casa de boa, descansada, né? E ele vai chegar em casa todo arrebentado, todo quebrado, né? E ela de boa. Ou seja, ele não recebeu nada, ela não era a pessoa que precisava de ajuda, e ele foi feito de bobo, e ele vai chegar em casa todo quebrado, e ela vai chegar em casa de boa, né? Então, quando você abre mão do seu espaço, quando você abre mão do seu conforto pelos outros, a tendência é você se ferrar. Isso é no trabalho, isso é na sua vida pessoal, é com amizade,
em várias situações. As pessoas, muitas vezes, elas não vão enxergar a sua bondade, elas vão achar que você é bobo e vão querer montar em cima de você, digamos assim, vão querer se aproveitar, né? Isso aqui é muito mais adequado e bem melhor aplicável, né? Elas vão querer se aproveitar de você. Então, nesse dia, eu pude observar e pude tirar muitas lições. Essas é algumas delas. E aí eu resolvi trazer essa história para vocês, esse relato para vocês, porque é um relato muito interessante, né? Curioso, engraçado. Parece até de certa forma, parece até uma anedota. Mas é uma situação engraçada que traz bastante ensinamento, né? E aí eu tentei abordar da melhor maneira aqui, contar da melhor maneira para vocês. No final do dia, nesse fatídico dia para ele, né, principalmente, ele terminou o turno, cara, muito cansado, muito cansado. Ele deu graças a Deus na hora que acabou. Então é isso, tá vendo? É bom evitar aí também ser cavaleiro branco, né? Porque mostra desespero, é o conselho que eu dou pros jovens aí, mostra desespero, mostra ansiedade, né? E no final não traz nada de bom, não traz nada de útil, como eu disse anteriormente, ok? Então vamos tomar cuidado, vamos analisar tudo isso aqui que eu disse, e aí vocês podem ver o que é bom, o que não é bom, o que é aplicável, o que não é aplicável para a vida de vocês, né? E é isso. Eu gostaria de agradecer para quem ouviu este podcast até aqui, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.